Olá, cumprimento a todas as pessoas presentes. Meu nome é Amanda da Silva Santos, sou assistente social, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e servidora pública do município de Toledo. Estarei comunicando oralmente o meu relato de experiência, Afeto, Coletividade e Papo Reto, um relato de experiência sobre a construção de uma intervenção profissional racializada com base na política de Marielle Franco. Esse relato de experiência teve como objetivo refletir sobre a construção de uma intervenção profissional racializada de uma assistente social preta a partir da política de afeto, coletividade e papo reto de Marielle Franco. Marielle Franco foi uma socióloga, mestre em administração pública, vereadora do Rio de Janeiro dos anos de 2017 a 2020, mulher, negra, mãe, cria da favela da Maré. Construiu sua mandata com base na política de afeto, coletividade e papo reto, a fim de periferizar e enegrecer na maneira de se fazer política pública no Brasil. A partir da sintetização de 7 práticas norteadoras, o Instituto Marielle Franco buscou exemplificar as agentes políticas comprometidas com a agenda pública construída pelo mesmo, com o objetivo de dar continuidade ao legado desta com base em compromissos políticos antirracistas, feministas, LGBTQIAP+, e populares. É importante considerar que o assassinato de Marielle Anderson impactou em diversas esferas políticas, coletivas e perpetrou revolta e consternação à grande maioria das pessoas envolvidas com a defesa e garantia dos direitos humanos. Diante desta, pontua-se aqui a experiência da assistente social locutora. A tríade de Marielle compôs a base para a construção de uma intervenção profissional racializada da seguinte forma. Pelo afeto, foi possível desconstruir padrões de interação entre profissional e usuário, onde o primeiro, historicamente, e pelo próprio movimento de ascensão social, desconecta-se enquanto componente da classe trabalhadora e do perfil de vulnerabilidade a algumas situações de violação de direitos. E vê-se enquanto uma pequena burguesia impossibilitada de demonstrar à pessoa atendida que também é um sujeito humano. Ainda pode-se dizer que a discussão acerca da construção social do afeto ali se deu, a partir do momento em que se permitiu visualizar o sujeito, por algumas vezes violador de direitos, enquanto reprodutor de uma construção social que não permitiu considerar, sentir e construir afetos além dos socialmente pré-estabelecidos. Pela coletividade, foi possível estabelecer uma relação com o usuário, onde o mesmo compreendesse que o profissional ali presente não trazia a pretensão de se superiorizar a ele, visto que, considerando-se enquanto parte da construção que o próprio traz, o via como um aliado em potencial na construção de uma sociedade onde todos pudessem viver e desenvolver-se plenamente, e estabelecer vínculo para que estivéssemos juntos e buscássemos outros aliados. Pelo papo reto, desconstruir os muros da formalidade para gerar conexão ancestral, de português e expor de maneira simples e objetiva a conversação também foi fator predominante na construção do vínculo com os usuários que posteriormente solicitavam o serviço por aquela profissional específica. Assim, além dos diversos outros fatores fenotípicos de identificação de preto para preto, das leituras e críticas à própria prática profissional, na insurgência de acolher, coletivizar e trocar uma ideia com a população usuária, dei luz a uma intervenção profissional de uma assistente social racializada. Esse relato de experiência, ele teve como objetivo pontuar e compartilhar com os profissionais da área de que forma que essa política de afeto, coletividade e papo reto de Marielle Franco, ela pode ser traduzida em uma política de humanização e de conexão com os usuários das políticas públicas no geral. Enquanto assistente social, é importante pontuar que, enquanto categoria, nós temos uma base que já traz alguns traços neotomistas, conservadores e religados, inclusive, à própria Igreja Católica, como a base da profissão nos traz, e que essa base, ela tende a distanciar e a, inclusive, criar essa situação de superioridade, essa sensação de superioridade, de uma pequena burguesia dos assistentes sociais para com a população usuária. Quando nós falamos nessa contradição da profissão, dessa base que inicialmente era religiosa e ligada a uma igreja católica e que hoje vem a se basear e se formular com base na teoria social crítica, é importante que a gente compreenda que são conceitos e são ideias totalmente diferentes.
A profissão dos assistentes sociais, ela iniciou realmente dentro das igrejas católicas, dos grupos eclesiais de base, e ela se iniciou como uma prática caritativa das mulheres boas da sociedade. Então, como toda profissão tem sua história, os assistentes sociais eles também ainda carregam traços desse perfil profissional que se delineou ali no começo do desenvolvimento da própria profissão, que antigamente não era bem dada como uma profissão, mas sim como uma prática das pessoas bondosas que tinham virtudes para ajudar aqueles que necessitavam, os menos afortunados, as pessoas que tinham algum tipo de doença, de debilitação. Então, ali, quando a profissão começou a nascer, ela já era voltada para esse tipo de prática e, querendo ou não, essas práticas elas continuam incutidas no perfil profissional de alguns colegas da categoria. Quando nós, então, falamos da passagem do serviço social, que veio como uma base da Igreja Católica, uma base caridosa, uma base que não tinha uma criticidade no seu cerne, e passamos para uma base de teoria social crítica, pós-movimento de renovação, pós-movimento de reconceituação, de Congresso da Virada, a gente fala de um conjunto de profissionais que, a partir de então, começa a tomar para si alguns conceitos teóricos e algumas discussões que antes não estavam sendo consideradas. A partir do momento em que se cria e que se estabelece que o serviço social terá uma homogeneidade em sua base, com base na teoria social crítica de Marx, com base no materialismo histórico dialético, nós estamos começando, né, isso há muitos anos atrás, mas estamos começando a discutir o que seriam as formações da sociedade capitalista como um todo. Então, vejamos só que antes tínhamos bases de caridade, hoje temos bases voltadas a uma crítica da sociedade capitalista como um todo, a princípios emancipatórios, tanto humanos quanto políticos, e que essas duas disparidades elas também vão trazer algumas condições para o próprio profissional, para o próprio trabalhador. Então, dentro da teoria social crítica, a partir do momento que os profissionais assistentes sociais eles começam a se apropriar dessa teoria e do próprio materialismo histórico dialético para descrever um movimento de criação e de construção da sociedade, os profissionais assistentes sociais eles também entram numa contradição. Como a sua base ela tinha um objetivo específico e que, querendo ou não, era atribuído ao que o Estado necessitava, ao que a burguesia necessitava em certos momentos da história, essa profissão ela continua carregando esse peso ao longo dos anos e por mais que tenha sido associada a uma teoria social crítica e tenha se conformado uma categoria profissional que está ali para pensar em novas formas de sociedade, pensar em uma forma de viver emancipatória, pensar em uma transformação sem amarras do capital e sem exploração, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Por mais que isso esteja como base, a história da profissão ela continua presente. Então, a partir do momento que a gente retoma esses princípios de que hoje nós estamos dentro de uma teoria social crítica, nós estamos apropriados dessa teoria, nós precisamos pensar no que é, então, a organização da sociedade capitalista a partir do movimento que os próprios assistentes sociais estão fazendo. Então, pensando em uma estrutura de classes, como bem coloca o materialismo histórico dialético, o assistente social se vê nessa realidade inserido enquanto parte da classe trabalhadora, mas que está trabalhando a serviço do capitalismo, porém para ele como um profissional que está na contramão dos princípios que ele também o coloca. Então, ao mesmo tempo em que os assistentes sociais estão inseridos dentro da política pública, a serviço do Estado, também estão ali para, de alguma forma, questionarem as formas com que são dadas as políticas públicas, com que são criadas, como são executadas. Então, a assistente social fica nessa contradição da profissão, como a gente chama, onde as duas são duas vias diferentes, mas que ele está embutido em ambas elas. A partir do momento em que o assistente social está embrenhado por essa contradição, também acontece o movimento, como citamos ali no relato de experiência, de um estranhamento, de um distanciamento da população usuária, a partir do momento em que nós, mesmo enquanto parte da classe trabalhadora, também nos vemos enquanto agentes reguladores da política pública pelo Estado, enquanto representantes, inclusive, do próprio Estado em alguns momentos.
Esse distanciamento, ele gera o que Sérgio Lessa chama de uma pequena burguesia pelo serviço social, onde os próprios assistentes sociais também se alienam da sua identidade enquanto classe trabalhadora e também passam a se ver em um espaço de privilégio em relação e em detrimento às demais classes sociais, especificamente a classe trabalhadora como um todo. Esse processo de distanciamento, obviamente, vai gerar tensionamentos e também vai prejudicar, inclusive, o trabalho do assistente social, que tem como base incutir nesses sujeitos de direito, nesses indivíduos, nessas pessoas que acessam os serviços, o caráter de compreender que essas pessoas também são parte de uma classe social. E que essa classe social ela é dada por diversos determinantes, sejam eles históricos, culturais, de gênero, de raça, de diversidade religiosa. Então, a partir do momento em que nos vemos distanciados, esse trabalho ele também vai ser dificultado. A partir dessa dinâmica, a partir dessa prerrogativa, é importante a gente considerar que, então, o cenário normalmente e geralmente é esse, de que os profissionais assistentes sociais estão colocados numa posição onde os usuários não são iguais tão quanto a eles, mesmo que façam parte e estejam em detrimento da mesma exploração do próprio sistema capitalista, mesmo que de diferentes formas. Então, a política de afeto, coletividade e papo reto de Marielle, ela é importante para nós compreendermos como esse processo de distanciamento, para além da compreensão da classe trabalhadora, para além da compreensão da sociedade dividida num sistema de classes, e para além da compreensão dos profissionais assistentes sociais do seu papel dentro dessa estrutura, que existem alguns eixos que eles podem conectar os profissionais com a população usuária. Então, para além de uma historicidade, para além de uma teoricidade utilizada dentro da categoria profissional, é importante que nós lembramos que, enquanto sujeitos e enquanto subjetividades distintas dentro desse mesmo processo, existem algumas questões que podem nos conectar. Então, considerando que o pano de fundo da intervenção profissional ele se dá dessa forma, que o profissional está distanciado do usuário, que o usuário também compreende aquele profissional como alguém que está ali para vigiar, punir, para também colocar os olhos do próprio Estado sobre aquela pessoa em específico, esse distanciamento ele vai acarretar em um prolongamento tanto da chegada da informação, quanto da própria construção desse processo de informação, do próprio desenvolvimento, Então, partindo desse pressuposto e considerando todo esse percurso histórico da própria profissão dos assistentes sociais, na intervenção profissional, fiquei me perguntando que caminho que eu tomaria para racializar essa intervenção e ver aqueles indivíduos como pessoas também. Né? Até nesse processo de construção do próprio perfil profissional, é importante que a gente considere esses pontos e, inclusive, considere essas questões que são importantes no tratamento, né? No cotidiano profissional mesmo, nos atendimentos à população usuária, nas próprias intervenções profissionais, de que forma serão feitas, de que forma serão faladas, de que forma serão comunicadas, qual que é a relação entre o profissional e esse usuário. E então me baseei nessa política de afeto, coletividade e papo reto para conseguir conectar essas pessoas ao que realmente seria e o que realmente representa para mim a intervenção profissional dos assistentes sociais. Então, pelo afeto, foi realmente possível conectar, como o próprio relato de experiência já coloca, conectar essas pessoas, esses indivíduos, esses sujeitos de direito, para que eles compreendessem que ali naquele espaço, além de pessoas usuárias do Sistema Único de Assistência Social naquele momento, que essas pessoas elas também estavam sendo consideradas como pessoas humanas, e que a profissional que ali estava não estava ali para vigiar, para colocar regras, para punir, estava ali sim para orientar, para dizer aquilo que precisava ser dito, aquilo que era esperado daquele usuário, mas que também compreendia que por mais que essa pessoa estivesse errando ou estivesse naquele posto de violação de direitos naquele momento, que todas as outras determinações estavam sendo consideradas. Então, que sim, dentro dessa construção, dentro desse vínculo, dentro dessa conversa, dentro deste atendimento, também poderia haver afeto, e para que também essa pessoa conseguisse compreender que, enquanto profissionais assistentes sociais, nós também conseguimos entender que os usuários, que as pessoas, a própria sociedade civil, ela vai reproduzir aquilo que é socialmente construído. Então, se o afeto estava sendo socialmente construído de uma determinada forma por um certo período de tempo,
que nós compreendíamos e que estávamos ali para tentar modificar essa realidade, para que sim conseguíssemos gerar e conseguíssemos impulsionar nessa pessoa uma emancipação tanto humana quanto política. Então, dentro dessa construção da conversa sobre o afeto, é importante a gente considerar todos esses pontos, todos esses questionamentos que o próprio usuário, inclusive, traz, né? Qual é a forma que o amor é construído, o que é amor para aquelas pessoas, o que é o afeto para aquelas pessoas. E quando a gente fala de afeto, a gente não está falando de relacionamento amoroso especificamente, mas das relações que são construídas, dos vínculos comunitários e familiares, como bem coloca a nossa política de assistência, para que essas pessoas conseguissem compreender que, para além do que é socialmente construído, do que estava sendo socialmente construído por aquela pessoa e pelo grupo o qual ela estava inserido, que poderiam ser pensadas outras formas de afeto, inclusive para com os profissionais da própria política pública. Pela coletividade, foi importante, inclusive, pensar, dentro do próprio Sistema Único de Assistência Social, em alguns princípios que o próprio sistema ele já prevê como controle social. Para que aqueles indivíduos, aqueles sujeitos de direito compreendessem que, assim como eu estava sentada naquela cadeira e ele estava sentado na outra, que naquele momento estávamos enquanto indivíduos, mas que fora daquele espaço, enquanto sociedade, fazemos parte de uma única coletividade e que podemos e poderíamos pensar, sim, em objetivos que se atessem aos interesses da nossa coletividade, que pensassem nas questões da comunidade, da família, a qual todos nós estávamos inseridos, inclusive interesses políticos da própria coletividade da comunidade naquele momento. E o Papo Reto foi uma via de comunicação, uma via de transmissão de conhecimento, porque realmente, dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente, inclusive, profissional, nós utilizamos de muitos jargões, de muitos termos, inclusive, às vezes muito rebuscados, inclusive pela própria legislação que a gente se atém, para a comunicação com essas pessoas. Então, quando a gente se utiliza de um português, como ali mencionei no relato de experiência, quando nós simplificamos a comunicação, quando nós conseguimos nos comunicar de uma forma mais simples, inclusive colocar para aquele usuário de uma forma bem clara e bem direta o que realmente se espera, o que realmente deveria ser, ou o que realmente nós estamos orientando, que essa comunicação ela consegue fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, eu quis expor durante esse relato de experiência como essa tríade de Marielle Franco, de uma política baseada no afeto, na coletividade e no papo reto, ela tende a ser uma das vias que podem auxiliar de maneira, inclusive, muito fortalecida junto dos profissionais da comunidade na construção dessas políticas públicas e, inclusive, na sua administração no dia a dia, na sua execução do dia a dia. Quando nós falamos de política pública, normalmente nós dividimos os agentes da população usuária, quando, na verdade, todos fazem parte do processo formativo e todos fazem parte da construção e do desenvolvimento dessas políticas. Então, simplificar essas relações, inclusive demandar do próprio sistema que essas hierarquias elas também sejam, de alguma forma, alaciadas, que elas sejam mais tranquilas de se realizarem no cotidiano profissional, também vai trazer uma potencialidade muito grande para a construção de uma política pública emancipatória e também para que essa população usuária consiga se aproximar do serviço público, compreendendo que ele não está formado por profissionais que estão ali para vigiar e punir, como a sua própria conformação o construiu. Então, dessa forma, eu gostaria de realizar uma provocação tanto aos profissionais assistentes sociais quanto aos demais profissionais das políticas públicas no geral, aos próprios pesquisadores da área, para que conseguissem compreender e conseguissem, inclusive, considerar essa política que Marielle colocou durante a sua mandata enquanto uma política de potencialidade. Marielle construiu o seu mandato coletivo, o termo mandata no feminino realmente como uma forma de resistência, e ela realmente fazer esses movimentos com a base, fazer o movimento junto com as categorias, junto com os movimentos sociais, as pessoas que estavam à frente dos movimentos populares. Então, essa forma de comunicação, essa forma de transmissão do conhecimento, de relação das pessoas que fazem parte desse movimento, ela é extremamente importante e ela não pode ser deixada de lado. Agradeço a organização do evento, a todos os profissionais assistentes sociais, todos os pesquisadores latino-americanos e caribenhos que farão parte desse evento, e espero que a minha construção possa agregar e ajudar na reflexão de cada um desses profissionais envolvidos no caminho para a construção de uma política pública mais emancipatória, humana e igualitária. Muito obrigada.